Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam todos bem-vindos ao canal Espiritualizando. Estamos de volta com os estudos sobre o livro dos Espíritos. Na última vez que estivemos por aqui, falamos sobre a lei de conservação e paramos na pergunta 712. Então, vem comigo porque nós vamos continuar a partir da pergunta 713 e vamos falar um pouquinho sobre esse final de subcapítulo da lei de conservação. E aí, pessoal, vamos voltar então aqui a continuar os estudos do livro dos Espíritos. Faz um tempo que a gente não traz aí a continuação, tivemos alguns contratempos, mas o estudo não vai parar. Nós vamos encerrar esse projeto para ficar aí à disposição de todos vocês, esse longo estudo do livro dos Espíritos. Estamos aí no vídeo 104, né, sobre o nosso querido livro dos Espíritos. E aí, nós, ao longo de 2 anos, 3 anos, a gente falou bastante, né? Falou bastante. E a gente tem sempre que lembrar que o livro dos Espíritos é a base da doutrina espírita. E é muito importante que você faça os estudos desde a introdução e vá até o final. Se você não consegue fazer essa leitura, né, 10 perguntinhas por dia, faça aleatoriamente no Evangelho no Lar ou acompanhando trabalhos em centros espíritas, mas não deixe de estudar o livro dos Espíritos. Nós acompanhamos muitos canais aí no Instagram, também no YouTube, e nós percebemos que o maior problema do espiritismo hoje, aliás, dos espíritas, é a falta de leitura do Pentateuco, ou seja, dos ensinamentos do Kardec. Que a gente também conta com as 10 revistas espíritas de 1858 a 1868, que são muito importantes para aqueles que querem conhecer de fato o que trata o espiritismo. Muita gente está trabalhando na base do achismo ou até mesmo falando sem qualquer propriedade e inventando coisas que não estão na doutrina. Acabando por disseminar coisas só pelo fato de ouvirem falar e às vezes sem contexto e sem qualquer tipo de base que a gente pode considerar científica, já que o livro dos Espíritos e toda a obra de Kardec, ela é uma experiência científica. Pouca gente sabe disso. Você sabia que a obra de Kardec era toda baseada em experimentos científicos? Pois é. Então, se você não sabe, leia a introdução do livro dos Espíritos. É muito importante, ok? Do mais, eu vou pedir para vocês, não deixem de dar o seu like. Dê o seu like aí no nosso canal. Você que está no Instagram, aperta o coraçãozinho aí, deixe um comentário, compartilhe, que para nós é muito importante e ajuda a disseminar o Espiritismo. Então, você levando o Espiritismo adiante, também é um meio aí de confortar os corações que precisam de um apoio, beleza? Então vamos continuar aqui. Deixa eu só dar uma aumentada nessa tela para vocês enxergarem melhor. A partir desse momento eu vou baixar aqui a minha imagem e vocês vão poder enxergar aqui no cantinho vai enxergar toda a questão aí que a gente vem falando, né? Todas as questões do livro dos Espíritos. E é muito importante, pessoal. Vamos continuar. A lei da conservação, como vocês podem ver, vejam o vídeo anterior, vídeo 104. Aí no Instagram é só vocês verem, rolarem aí onde tem o Reels, né? Rolem toda a página que vocês vão encontrar o último vídeo do livro dos Espíritos. Lá você vai poder ver o que nós falamos da última vez, tá? Se você aí do Instagram tá com dificuldade, então entre aí no @espiritualizando1 @rs-espiritualizando no YouTube, tá? Entra no YouTube e coloca @rs-espiritualizando que você vai entrar no nosso canal, beleza?
E o pessoal que está chegando agora no Insta já sabe, o nosso canal é @espiritualizando1. Não deixe de nos seguir e dê um apoio aí compartilhando os nossos vídeos, tá ok? Nosso tipo de vídeo é assim, né? Nosso tipo de ensinamento é dessa maneira. Nós vemos o pessoal fazendo tudo muito ilustrado, muito bacana, é muito importante isso. Outros fazendo de maneira bem descontraída, gosto muito também desse meio. Mas para aqueles que querem aprofundar e querem entender um pouquinho mais, indo direto na base, é assim que eu trabalho. Eu mostro o livro para vocês, a gente comenta cada pergunta, cada resposta sobre o Livro dos Espíritos, e nós vamos terminar esse projeto logo logo. Terminando, a gente entra no Livro dos Médiuns, depois Céu e Inferno e assim por diante. Beleza, pessoal? Vamos continuando então. Da lei de conservação, então a última pergunta foi na 712. Vamos para 713, continuando. 713, traçou a natureza limites aos gozos, ou seja, tudo aquilo que a gente tem na vida que é excesso do que é necessário, né, são coisas que são supérfluas, né? E a gente tem a possibilidade de ter o necessário, e o necessário pode trazer um prazer para nós, né? Mas quando esse prazer ele atinge um limite, passar do limite de prazer, passar do limite de gozo, é uma coisa supérflua, e a gente tem que tomar cuidado com isso, ok? Então, o que quer dizer isso? São os excessos. A gente tem que tomar cuidado com os excessos. Vamos ver aqui o que a espiritualidade responde para o Kardec. A espiritualidade responde assim, ó: traçou para vos indicar o limite do necessário. Então, nós temos que tomar cuidado para não ultrapassar o que é necessário. É difícil, né, pessoal? A gente às vezes acaba extrapolando. Não é todo mundo que consegue viver dentro de um equilíbrio. Será que a gente ter, por exemplo, 10 pares de tênis é ultrapassar o limite do necessário, sendo que eu só tenho 2 pés, né? Então, às vezes a pessoa pensa assim: vou usar um par de tênis por dia. Joia, né? Bacana, mas será que é necessário? Muitos comparam os homens às mulheres, né? As mulheres têm lá muitas, não estou falando todas, né? Mas muitas, diria que muitas mesmo, tem lá aqueles, né, dezenas de pares, né? E o homem às vezes aquele jeito minimalista de ter 2, 3 pares. Então tudo isso a gente tem que pesar. Será necessário? Eu particularmente, eu entendo que se a pessoa trabalha com isso, tem que estar todo dia, trabalha com o visual, não tem muita opção, né? Porque as pessoas julgam, infelizmente, pela primeira imagem, né? Porque você primeiro tem que provar que a sua imagem não é tudo. E às vezes o caminho fica mais estreito. Eu consigo entender, né? Eu consigo entender. Mas a gente acaba tendo que dançar a música da sociedade. Tem que tomar cuidado para não ultrapassar esses limites e ficar uma coisa assim, a pessoa só é imagem, né? Você tem que ter conteúdo, não basta ter a imagem. Então é muito importante que você tenha uma boa apresentação, né? E também carregue consigo um conteúdo, que não basta você ser bonito por fora, né? Isso é uma porcaria por dentro. Que nem aquele ditado, né? Por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Então a gente tem que tomar cuidado para que a gente dê mais importância ao nosso interior. Então, a parte intelectual, a parte moral, né? Para que junto com isso a gente possa ter sabedoria nas nossas atitudes. Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado. É importante tomar esse cuidado para que nós não fiquemos apegados às coisas materiais, porque de repente, se a gente tiver que voltar para o mundo espiritual, a gente tem que estar livre desse peso. Essa bagagem a gente não vai levar. É excesso de peso. Esse excesso de peso nos dificulta a chegada a um mundo mais feliz, né? Ou a recuperação mais rápida depois do desencarne.
Porque a gente fica dependendo dessa vamos dizer assim, desse peso extra, né? E esse peso extra atrasa a nossa caminhada. Então você acaba ficando preocupado com o que você deixou, né? Porque é fora do nosso espírito, tudo que aquilo que é fora do nosso espírito, e acaba esquecendo de cuidar do que é mais importante, que é o interior. O exterior é aquele negócio. Não vamos levar juntos conosco. Vai ficar tudo aqui. Então essa é a dificuldade. Não é a preocupação de você ter muito. Você pode até ter, mas tem que tomar cuidado para que isso não te consuma, não seja uma compulsão. Porque compulsão é psicológico, e psicológico é espírito. E se é espírito, vai te trazer problema depois do desencarne. Então hoje, qual que é a ideia? A gente se preparar para as vidas futuras, se preparar para ter uma vida eterna de maneira mais saudável psicologicamente, né? O que é o espiritual. E a gente tem que fazer com que isso não seja para nós um empecilho na nossa caminhada. Esse é o propósito, né? Esse é o propósito. Então assim, será que se hoje eu for na tua casa, né? E você tem lá 10 pares de tênis e eu chego com um tênis furado, te dará pena, te dará dor no coração me dar um par de tênis? Não é? Será que vai dar dor no seu coração? Se der dor no seu coração, você está com um problema. Isso daí está te consumindo. Esse que é uma coisa muito complicada para nós, ok? Então, você que está assistindo aí, toma cuidado. Vamos dar uma pequena pausa agora, vamos partir para o próximo vídeo. Você do Instagram, pessoal do YouTube, continua comigo. Beleza, pessoal? Voltando então, aqui na pergunta 713, vamos continuar. Você que estava me assistindo aí no Instagram, nós iniciamos essa questão 713, traçamos alguns comentários e agora nós vamos encerrar e continuar as questões seguintes, beleza? Então, traçou a natureza e limites aos gozos? Traçou para vos indicar o limite do necessário, mas pelos vossos excessos chegais às saciedades e vos punis a vós mesmos. Então, quando a gente acaba pecando no excesso, que fala, a gente acaba quando a gente chega à saciedade, que ele fala aqui, a gente acaba nos punindo porque a gente está acostumado com o excesso. Então, a partir do momento que a gente trabalha dentro do necessário, a gente mesmo consegue ficar à vontade. E tudo aquilo que a gente falou no vídeo anterior, né? Que a gente tem que tomar cuidado para que a parte material não tome conta do nosso ser. Porque a vida não é material. A vida, ela materialmente é passageira, né? O espiritual, ele continua, e essa bagagem que a gente tem aqui, a gente leva, mas sem os excessos. Os excessos materiais, né? Tudo que é material fica, né? O que a gente tem que levar é no limite das coisas espirituais e a gente leva as coisas boas e as ruins. Por isso a gente tem que escolher bem a bagagem que a gente vai levar. A material não entra nessa bagagem, então esquece. Ela é peso, ela é contrapeso. Na verdade, aliás, ela é excesso de peso, nem contrapeso. É excesso de peso, seria o jargão mais interessante de usar. Então, excesso de peso vai dificultar a nossa caminhada. É que nem o pessoal fala, olha, você tem aí uma mala. O peso dela, né, vai de coisas boas e ruins. As boas são leves, as ruins são pesadas. Porque você precisa atravessar, né, da Terra até o mundo mais feliz, você tem que atravessar. E no meio desse caminho aí tem uma coisinha chamada umbral, né? É um exemplo, tá, pessoal? É só uma metáfora para a gente entender. Então, quanto tempo você vai levar carregando essas coisas para chegar num lugar bom? Porque, querendo ou não, pessoal, no dicionário fala que umbral é como se fosse uma porta, um batente de uma porta, tá? O significado. Então, a gente pode dizer que o umbral é uma travessia, né? É uma travessia necessária. Então, para muitos vai ser obrigatório atravessar esse lugar, atravessar esse estado nosso de consciência até purificar,
purificou um pouquinho, entrou no eixo, aí a gente volta a caminhar numa situação mais feliz, ok? Vamos continuando então, pessoal. Pergunta 714. Que se deve pensar do homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte dos gozos? Então assim, já temos aqui uma palavra que é complicada, excesso. E aí um excesso ainda com requinte, ou seja, tem que ter uma boa qualidade nesse excesso, né? Tem que ter... Aí a gente já sabe como que funciona isso, né? É a soberba, né? É a luxúria, a soberba. São coisas perigosas, né? Então, aqui nós temos, olha, o excesso e o requinte. E aí a resposta é: pobre que a criatura, mas digna é de lástima que de inveja, pois bem perto está da morte. Então, mas a morte não existe, né? Não, aqui que ele fala é o seguinte: a morte, ele tá ligado aqui mais ao sofrimento, né? Que é preferível às vezes você não ter vida do que ter uma vida péssima, né? Mais ou menos seria essa. Então por que é inveja, né? Porque muita gente inveja os ricos, aqueles que usam, né, esbanjam, né, seu dinheiro. Mas olha só, é uma pessoa digna de lástima e de inveja. Por quê? Porque eles deram mais importância para a matéria do que para o espírito. Então o que é mais importante? Você ser rico materialmente ou você ser rico espiritualmente? Para mim, eu posso falar para você que há pouco tempo, né, no ano 2002, desencarnou para mim o homem mais milionário que tinha na Terra, contemporâneo, né, que a gente conhecia mais perto possível. O milionário para mim era o Chico Xavier, o milionário espiritualmente falando, que nós somos mendigos espirituais. Perto deles nós somos, né, pouca coisa. Obviamente que a humildade dele nunca vai fazer com que a gente seja menor. Nunca. Né? Da mesma forma, Jesus nunca encarou qualquer um dos homens como menor. Sempre igual para igual. Né? Sempre com muito respeito. Mas nós temos que falar a verdade. Né? As pessoas que pensam dessa maneira aqui, ó, pobre criatura. Porque é pobre mesmo. É pobre espiritualmente. Ela é digna de lástima e não de inveja, né? Porque depois que desencarna, sofre muito, entendeu? E na próxima vida vai sofrer a expiação, que é o quê? Vai vir sem nada, porque não soube usar os bens. Como que Deus vai nos dar uma responsabilidade se a gente não está preparado ainda? Então, quando Deus nos entregou o bem material, ele fala assim: olha, eu acredito em você. Eu sei que você consegue. A pessoa recebe o bem material e se encanta. Fica ali, né, deslumbrado com aquilo e comete um monte de erro. E aí, o que acontece? O melhor pai é aquele que te dá o benefício e quando percebe que você não soube usar o benefício, ele te ceifa aquilo até você aprender. Olha, você aprendeu, tá aqui de novo. Então a pessoa que passa por uma vida de reis, né, de rei, pisando na bola, não é só sendo rico, pessoal, presta atenção, tá? Não é só sendo rico. Não é, a questão é a seguinte: é ser rico e ser uma péssima pessoa com o uso do dinheiro. Né? Eu estava vendo agora há pouco John Bon Jovi. Eu não sei se isso é verdade, mas a matéria que eu vi é de que ele usou todo o dinheiro, boa parte do dinheiro dele, não vou falar todo o dinheiro, né? Mas dedicou boa parte do seu dinheiro para criar restaurantes que alimentam pessoas pobres, e tirando a fome de muitas pessoas nos Estados Unidos. Criou um restaurante para dar comida de qualidade, não é pegar aquele, né, comida simples ali, não. Qualidade. E ele, com o nome que ele tem, ele consegue bastante coisa e nem precisaria usar o nome. Ele só basta usar o dinheiro que ele ganha mensalmente com a venda de discos e shows, né? Não sei nem se ele está fazendo shows ainda. Ele pode pegar esse dinheiro e doar tudo, que o que ele já tem guardado, ele passa bem a vida inteira. E ainda, né, boa parte da sua geração aí, seus descendentes, vão passar bem por muito tempo, se souberem trabalhar o dinheiro. E ele está mostrando que, olha, eu tenho
me sinto feliz em ajudar. E ele ajuda. Ninguém nunca falou nada, não tem holofote, não tem nada. Faz na manha. Sabe? Isso daí é um bom uso do dinheiro, né? Agora, aquele cara que só quer gastar, queimar, acender cigarro com nota de dólar, isso é um coitado. Então é isso que a gente tem que tomar cuidado. O rico entra no reino dos céus? Entra, desde que saiba usar o dinheiro. E vamos continuar aqui que ele vai explicar muito mais para nós. Ok? Vamos lá. Perto da morte física ou da morte moral? É a pergunta aqui, né? Ele fala assim: pobre criatura está mais digna de lástima que de inveja, pois bem perto está da morte. Então, perto da morte física ou da morte moral? De ambas. Ele vai mais fundo do que eu estava mais acreditando na questão moral, né? Mas de ambas. O homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte do gozo coloca-se abaixo do bruto, ou seja, do primitivo, pois que este sabe deter-se quando satisfeita a sua necessidade. Quer dizer, o primitivo, quando satisfeita a sua necessidade, ele para. Abdica da razão que Deus lhe deu por guia, e quanto maiores forem seus excessos, tanto maior preponderância confere ele à sua natureza animal sobre a sua natureza espiritual. Olha só. É o material do espiritual. A gente fala porque o material nos atrai mais para a nossa natureza animal. As doenças, as enfermidades e ainda a morte que resultam do abuso são ao mesmo tempo castigo à transgressão da lei de Deus, que é a lei de conservação. Tem que se conservar também, né, o espírito com relação à parte material e à parte espiritual. São duas conservações que nós necessitamos. É uma sobrevivência que nós temos que dosar, né? Não podemos passar a cometer os excessos. Beleza, pessoal? Então você que está aí no Instagram, fica mais um pouquinho, nos acompanha no próximo vídeo. Você que está no YouTube, fica mais um pouquinho que vai continuar. Beleza, pessoal? Voltamos então. Pessoal do Insta, pessoal do YouTube, obrigado por nos assistir. Peço a vocês, não esqueçam de dar um like, compartilhar, comentar, né? Porque agora nós vamos entrar mais uma vez, né, nessa questão da lei de conservação, para falar do necessário e do supérfluo. Como vocês podem ver aí na tela, eu estou pequenininho aqui, né? Mas vocês estão vendo aqui atrás o título, né, o subtítulo da lei de conservação. E logo nós vamos entrar também em algumas questões que vão, de alguma forma, comentar, né, vai entrar no assunto sobre alguns atos feitos em algumas religiões, que é muito interessante a gente conhecer e saber se é ou não é bacana, o que ajuda e o que não ajuda, se é bobeira ou não é bobeira, né? Vocês vão entender quando a gente chegar na hora, beleza? Então, vamos falar do necessário e supérfluo. 715. Como a gente vinha falando no vídeo anterior, a gente tem que tomar cuidado com os nossos excessos, né? Então, a gente tem que dar valor para as coisas materiais até a próxima página. Passou disso é excesso, porque como a gente disse, o que é material é excesso de bagagem para a nossa vida futura, vida espiritual. A gente não vai levar. Ah, mas por que excesso de bagagem a gente não vai levar? Porque ele vai nos travar na nossa evolução, vai nos travar para atravessar esse mundo espiritual até a gente chegar num mundo feliz, ou um posto de socorro, né, ou ser resgatado, ou de repente ter menos problemas no mundo de lá, se a gente tem atenção maior, se a gente endeusa as coisas materiais. Então as coisas materiais, elas tendem a ser a nossa âncora para que a gente consiga evoluir o nosso espírito. Se você ler a introdução do Livro dos Espíritos, quando a gente fala da ordem e classificação dos espíritos, né, até mesmo no estudo que a gente vem fazendo da Revista Espírita, também fala da classificação da ordem dos espíritos, você vai ver que a diferença entre o espírito imperfeito e o espírito bom e o puro, né, eu ia falar impuro, não, impuro, imperfeito, bons e puros, é que os imperfeitos estão totalmente ligados
as coisas materiais. O espírito bom já não está mais tão ligado às coisas materiais. Para ele já prepondera as partes espirituais, as coisas mais importantes são as do espírito. Já o puro não tem mais nada material, nem encarnar mais é obrigado a encarnar. Ele nem sabe, já passou, ultrapassou, porque as coisas do mundo material ficou para trás. O que é isso, as coisas do mundo material? São as ligações com os bens da terra, são ligações com os sentimentos que somente pertencem a nós, entendeu? Então assim, ser mesquinho, né? Ser invejoso, ser perverso, que mais? Fazer coisas que estão ligadas aos 7 pecados capitais. Então gula, né, por exemplo, né, luxúria, a ambição, essas coisas todas nos prendem a esse mundo. E esse mundo aqui está mudando, e a gente está mudando para melhor, está indo para um novo capítulo da história desse mundo, que é um capítulo mais leve, que é o planeta de regeneração. E se a gente não se desprender dessas energias primitivas, nós vamos ficar para trás. Não vai comportar mais ficar nesse mundo, né? Então a gente vai continuar vivendo uma vida primitiva num mundo que é melhor, que já não é mais tão assim. Nós estamos chegando na adolescência. E não tem como mais ser criança nesse mundo. Nós vamos ter que ir para um outro lugar. A gente vai ter que ir para o Jardim da Infância, que só tem outro planeta. A gente tem que passar de fase. E é isso que esse capítulo praticamente aqui nos ensina. Como que faz para você ultrapassar essa fase? É deixando de dar a maior importância. Olha só, não é para deixar de dar importância, mas para deixar de dar uma maior importância às coisas materiais. Eu preciso me vestir, mas eu preciso gastar R$700 numa camisa, R$1.000 numa camisa? Não é necessário, mas eu posso. Posso, desde que eu não prejudique as pessoas. Desde que, se uma pessoa precisar de mim, me ajudar, eu deixo de pensar, né, no meu na minha casca, e passo a pensar nela. Eu dou um apoio, uma ajuda mútua. É isso que Jesus quer. Ele não quer arrancar todas as possibilidades do rico entrar no reino dos céus. Rico entra no reino dos céus sim, desde que ele saiba trabalhar o seu dinheiro na terra. Por quê? Porque o dinheiro que ele recebe aqui na terra vem de quem, pessoal? Não é do diabo, é de Deus. É Deus que autoriza que o homem tenha muito dinheiro, porque é uma responsabilidade muito grande ter muito dinheiro. Às vezes é melhor não ter. Às vezes é melhor não ter. Porque se a gente tem, a gente se perde. Se a gente não tiver preparo, a gente se perde. Porque é deslumbrante. É uma fantasia. Então é muito dinheiro. Você dá na mão de alguém. Se ela souber, se ela tiver um espírito bom, ela vai saber trabalhar bem o dinheiro. Se ela não tiver um espírito bom, ela vai se afundar. O próprio Chico Xavier, numa entrevista com o Gugu, falou isso. Se eu ganhasse hoje milhões de reais, eu não ia querer. Por quê? Porque eu tenho consciência de que eu poderia me perder. Por que que ele fala? Por que que eu ia jogar fora uma encarnação dessa por conta de dinheiro? Eu prefiro não ter. Chico era consciente disso. Chico era consciente. Ele nunca pegou R$1 de ninguém. Nada, nada, nada. Um tostão que seja. Doava tudo. Por quê? Porque se eu pegar eu vou me perder. Porque também não posso pegar porque eu sou médium. Não é meu. Eu teria que dar para a espiritualidade, mas a espiritualidade não quer. Então eu vou dar para quem precisa. Né? Então olha só como é uma coisa assim que, se você raciocinar, tem razão. Porque a gente está aqui em pouco tempo, daqui a pouco a gente está indo embora. Eu já estou na metade da minha caminhada, praticamente, nem sei, né? Tô falando, né? Pela lógica, né? Metade. E a outra metade passou muito rápido. E você que está aí me ouvindo agora, você sabe, já passou rápido. Por quê? Porque é uma fagulha na eternidade. A gente tem que pensar na eternidade.
É assim que funciona. Mas vamos continuar aqui para a gente dar liga, né, para o que a gente está falando. Vamos lá. 715. Como pode o homem conhecer o limite do necessário? Olha só. Será que a gente pode conhecer o limite? Como que faz para a gente entender esse limite? Aquele que é ponderado o conhece por intuição. Olha só. A gente faz de vez em quando. Mas de vez em quando não. Toda semana a gente está nas ruas daqui da nossa cidade entregando sopa para o pessoal que mora na rua, pessoal mais necessitado. E todo dia, toda vez que a gente vai entregar, a gente sempre oferece um a mais para o pessoal. Você quer se alimentar mais? Pode pegar. Você quer levar uma a mais para você comer depois? A maioria das vezes a gente ouve assim: não, vai estragar, dá para quem precisa. Mas é um chute, porque a gente compra às vezes as coisas em excesso, né? Vou guardar, né? Vou estocar. Esses aí que estão na rua, não precisa, dá para quem precisa. O cara não tem nada, ele poderia pegar de maneira egoísta e guardar. Não, vocês entendem? Ele não precisa, e vive de maneira minimalista. Né? Ele que poderia falar, não, vou arrecadar, mas por quê? Porque ele está satisfeito espiritualmente com aquilo. Vou guardar para mim, para que eu preciso do que eu tenho aqui. Gostaria de ter mais? Se eu tivesse um conforto seria legal. Mas muitos deles ficam satisfeitos com pouco. E isso pra gente, a gente tenta às vezes raciocinar se aquilo é deles, se é espiritual, ou é apenas uma condição material. Se é uma coisa que eles acostumaram, se acomodaram naquilo, ou se é espiritual. É difícil de entender. Eu torço muito para que seja uma condição espiritual, porque esses caras já estão em outro patamar. Se a pessoa fala, não preciso porque eu já tenho o suficiente, mas se eu te levar para um lugar, se tem uma roupinha legal, beleza, mas que seja uma, porque vai ter outra pessoa querendo, vai precisar. Então a pessoa vai viver sempre assim, no necessário. E é isso que o capítulo do Lei de Conservação Necessário e Supérfluo fala. Você precisa sobreviver. Mais do que isso é excesso. Então aquele que é ponderado conhece por intuição. Os animais, por exemplo, não fazem banquetes até, né? Não comem, né? Perceber o que é suficiente para o corpo para sobreviver mais um pouco. Eles param. Você não vai ver leão gordo. Você não vai ver uma onça pintada gorda, né? Tem uns animais que são maiores por conta no seu esqueleto, da sua musculatura. Mas você não vai ver eles comendo e não aguentando mais tanto comer. E depois que terminou de comer, vai continuar comendo. Não. Né? Não vai ter isso. Não vai ter excesso. Porque é intuitivo. É instintivo. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência. Ou seja, o necessário. Conhecê-los por experiência. Então, por exemplo, o próprio morador de rua, ele conhece o necessário por experiência e a sua própria custa, ou seja, dentro de um sofrimento. Quando a pessoa ela adoece, e aí, por exemplo, vamos dar um exemplo aí de uma pessoa que passou a vida toda comendo e arrebentando o estômago com coisa ruim. De repente ela tem um problema estomacal. Ela não pode mais comer o que ela comia antes. Ela passa a comer somente o necessário. Então aqui, olha só, ele conhece o limite do necessário à sua própria custa, ou seja, a custa da dor, a custa de que você cometeu excesso e agora você não pode mais cometer excesso, não, você morre. Então é a sua custa, ok? Experiência e custa. 716, pessoal. Mediante a organização que nos deu, não traçou a natureza o limite das nossas necessidades? Será que a gente não conhece o limite dentro da natureza passou? Será que tem uma tabela para isso? Seria legal se a gente tivesse uma tabela, né? Vamos comendo. Parou, que daqui, então a gente tem que trabalhar dentro da intuição, né? Mas será que existe um limite traçado pela natureza? Sem dúvida. Mas o homem é insaciável. É verdade. A gente não para enquanto não vê o fim. É assim que funciona. Parece gafanhoto, né?
Por meio da organização que lhe deu, a natureza lhe traçou o limite das necessidades. Então, a organização, ó. A natureza nos deu uma organização e traçou o limite das nossas necessidades. Porém, os vícios, aqui, ó, terrível vício, né? Os vícios lhe alteram a constituição, ou seja, a gente fica desequilibrado por conta de vícios, ok? E esse desequilíbrio, né, como ele fala, lhe alteram a constituição e lhe criaram necessidades que não são reais. Então passa a ser psicológico, ok? Então, quando você almoçou, tô lá, panturrado, né? Porque normalmente é assim, né? Eu só se dá umas panturradas. A pessoa que não tem equilíbrio, aquela panturrada. Aí passa algumas horas, o cara já tá com fome de novo. Mas o corpo precisa, ele com aquela pança enorme. Será que o corpo precisa? Não precisa. Seria básico, você não fica com o estômago vazio com uma coisinha leve. Não, mas tem que fazer uma outra refeição. Isso é psicológico. Muitas pessoas, infelizmente, têm muito problema. Principalmente as pessoas que têm ansiedade, muita ansiedade. E aí o que acontece? Elas descontam em prazeres físicos. Então, é comida, no caso, sexo, drogas, né, algum tipo de vício, algum tipo de compulsão para poder buscar às vezes um prazer ou um significado de prazer naquilo que a vida não vem lhe proporcionando. Às vezes a pessoa tem tanto problema que ela não consegue encontrar prazer mais em outras coisas mais simples, né, como de repente você fazer um esporte que é saudável, você fazer um passeio na natureza, ou estar com a família, curtir, brincar com os filhos. Né, coisas são simples, mas que são prazerosas. As pessoas não encontram, tem pessoa que não encontra isso. Então o que ela faz? Ela desconta nos prazeres da carne, né? E querendo ou não, comer é gostoso. Eu me considero um cara que gosta de comer. Então eu tenho bastante ansiedade e trato isso de maneira psicológica, como psicólogo, tudo para poder conversar, discutir sobre isso, né, e chegar numa situação. Porque a gente sabe que está errado, né? Eu tenho consciência de que eu tô errado às vezes, né? Que a gente acaba passando dos limites. Mas também estou, de alguma forma, buscando um meio para me redimir disso. Então, não basta, né, ter o problema, você identificou e tenta consertar. E eu descobri que meditação me ajuda muito a resolver isso. E também exercício físico. Então eu faço muito exercício físico e medito bastante para que eu consiga encontrar um equilíbrio que eu perdi lá atrás. Tô recuperando, né? O corpo tá ficando mais bacana, a mente vai ficando mais legal. E a gente tenta trabalhar um pouco do outro, mas tem gente que não consegue buscar esse equilíbrio e ultrapassa. E quando ultrapassa muito, aí tem dificuldade. Se vocês aí do Insta derem uma rolada nas páginas aí, nos nossos vídeos, vocês vão ver como eu era gordo. Eu era muito gordo, tá? Esteticamente, na época eu nem pensava muito nisso, mas acaba impressionando. E o principal é a saúde, porque na época eu tinha muito problema. Eu não chegava a ter problemas de saúde, não estava de alguma forma reverberando isso em forma de doença, né? Mas eu tinha limites, tinha muita limitação corporal, né? Então tudo que eu precisava, eu não conseguia estar com meus filhos de uma maneira saudável, não conseguia estar desfrutando de um relacionamento interessante, não conseguia fazer esporte. Então, quer dizer, a vida acaba me limitou bastante. E eu fiquei doente espiritualmente falando. Não só o corpo, a mente fica doente. Você perde um monte de referências psicológicas que te deixam bem. Então isso acabou me trazendo muita dificuldade. Por quê? Porque eu estava desequilibrado. E aí você começa a buscar o equilíbrio de novo. E é difícil, pessoal, buscar esse equilíbrio. É muito difícil. Então a gente tem que trabalhar o espírito, tem que trabalhar o psicológico, trabalhar o corpo, né? E tem que ter pessoas em volta, ajudando, conversando, né? Tem muita gente que não tem essa condição. Não tem essa condição. Então a gente, quando enxerga o limite, quando vê que não dá mais, quando vê que o negócio está ficando suicida, a gente começa a pensar em mudar. E aí, eu sugiro sempre que a pessoa procure um médico, né, um psicólogo, um médico para cuidar
da questão física, né? Saúde, para você começar a fazer uns exercícios, trabalhe a mente, acorde mais cedo. É muito importante acordar mais cedo, você ter um tempo antes de começar a trabalhar para poder trabalhar a mente, esvaziar a cabeça. Isso é muito importante, né? Então, o que ele fala aqui são vícios que alteram a nossa constituição, ou seja, tira a gente do eixo, tira a gente do equilíbrio, né? E que não são necessidades reais. E é verdade. Comer em excesso não é uma necessidade real, uma coisa que eu disse. Por que eu falei isso? Porque a gente acaba trabalhando o lado psicológico. A gente acaba tendo um desequilíbrio, a gente precisa voltar a ter esse equilíbrio psicológico. E aí o que acontece? A gente já tem um problema físico, psicológico, o espiritual fica vulnerável. Por quê? Porque acaba atraindo também uma energia, e não é só uma energia, a gente atrai uma espiritualidade que não quer o nosso bem por erros do nosso passado, e acaba nos incentivando também a continuar. E aí acaba misturando, a gente acaba virando uma bomba relógio. Na verdade é essa, é uma bomba relógio cheia de problemas, e a gente precisa ir consertando um por um. Legal consertar tudo de maneira conjunta, né? Que fica mais fácil, o tempo é mais curto. Mas foram praticamente aí 2 anos e meio para poder buscar uma forma física interessante, voltar ao equilíbrio espiritual, voltar ao equilíbrio material, físico, né? Mas tudo isso sem... o livro dos Espíritos me ajudou muito, o Espiritismo me ajudou muito. E eu espero que quem esteja ouvindo e esteja passando por isso não desista, porque... é necessário buscar esse equilíbrio, um passo de cada vez, uma coisa de cada vez. Eu comecei trabalhando a parte física, fui no médico, o médico me passou tudo que eu precisava, tive que tomar medicamento e continuar fazendo exercício físico, controlar a alimentação. Aí logo em seguida busquei um psicólogo, aí venho trabalhando isso, bonitinho, legalzinho, e eu já tinha espiritismo na minha vida, mas que não era suficiente, olha só. Por quê? Porque não adianta nada eu ficar lendo aqui e eu mesmo não fazer a prática. Se eu não colocar isso em prática, né, às vezes sozinho a gente não consegue. A gente tem que tirar o orgulho, deixar o orgulho de lado e buscar ajuda. Se a gente não busca ajuda, não adianta, que sozinho às vezes a gente não consegue, tá? Então, eu acho que esse uma coisa muito interessante que esse capítulo também nos passa. Vamos para a pergunta 717. Vamos lá então. Caramba, falando bastante coisa aqui. Que se há de pensar dos que assambarcam os bens da terra? Vamos lá, assambarcar. Monopolizam. Que se há de pensar dos que monopolizam os bens da terra para se proporcionarem o supérfluo, com prejuízo daqueles a quem falta o necessário? Com prejuízo, veja bem, né? Com prejuízo daqueles. Você está tirando de alguém para se beneficiar. Vamos lá. Ouvidam a lei de Deus e terão que responder pelas privações que houverem causado aos outros. Isso daqui demonstra que o rico, por uma consequência, não tem diretamente uma pena por ser rico. Ele fala aqui, terão que responder pelas privações que houverem causado aos outros. Então aquele que chega à riqueza de uma maneira honesta, ele está tranquilo, desde que também trabalhe o seu dinheiro de uma maneira a ajudar as outras pessoas. Mas aquele que é rico e passa por cima de um monte de gente, um exemplo, políticos, né, que passam a sua gestão, 1, 2, 3 gestões, né, de alguma forma tirando ou deixando de ajudar a comunidade, deixando de ajudar os pobres, deixando de equipar bem um hospital, deixando de levar comida para quem precisa, deixando de trabalhar ali a questão de saneamento básico. Esse daí tá indo de encontro à lei de Deus. Vai responder. Ah, mas é um pouquinho. Não interessa. O prefeito vai lá buscar lá na União. Ele precisa de milhões de reais para ajudar a sua comunidade. E de repente ele recebe menos porque o governo está, de alguma forma, assoberbado de prejuízo, assoberbado financeiramente, porque tem um político ou outro lá dentro que fica tirando, fazendo dívida.
viajando às custas do povo, ou sei lá o que, usando o dinheiro para sua necessidade e deixando em detrimento daquele que está passando por necessidade aqui embaixo, fazendo com que a economia fique mal e os preços começam a se elevar, e aquele que não tem dinheiro, ganha um salário, não consegue mais comprar um carrinho de supermercado de comida, de coisas necessárias, porque aquele que está lá em cima está, de alguma forma, sendo o sanguessuga da sociedade. Esse cara vai passar muito mal depois que desencarnar. Vai passar muito mal. E não vai ser depois do desencarne que vai resolver. O sofrimento não vai ser suficiente. Ele vai ter que ver vidas pagando por isso. Porque ele não prejudicou um só. Ele não prejudicou dois. Ele prejudica milhões. Ele pode até não ter aquelas pessoas sentindo diretamente uma raiva ou ódio por ele, assim como Hitler, por exemplo. Teve muitos que odiaram. E que depois que ele desencarnou, teve que ir para outro planeta sofrer as suas penas porque aquele não aguentaria. Talvez essa pessoa, com um político ou outro, ou vários, né, como o Brasil tem, depois que desencarnar, pode ser que as pessoas não odeiem, mas ele fez. E além de Deus, ela é perfeita. Quem vai responder é a consciência dele. A consciência dele, quando ele tirou uma moeda, a consciência dele vai falar: putz, tirei uma moeda. Ele tirou uma moeda. É uma moeda. Ou uma mala de dinheiro. É uma mala de dinheiro. Ah, mas né, aquelas pessoas podem até não saber que foram prejudicadas. Mas o ser espiritual dele sabe. A consciência, a essência dele sabe. E a consciência dele é parcela divina. E a parcela divina não admite ser imperfeita. Ela vai buscar a perfeição, nem que para isso ela tenha que sofrer. Ela tenha que buscar um molde perfeito na base da devastada, né? Então a pedra bruta ela é devastada para virar diamante. O espírito para virar diamante também precisa ser devastado quando não é feito de maneira, né? A evolução é feita de uma maneira mais amorosa, mais carinhosa. E aí é feito na base do sofrimento. Então aí daquele que cai nessa ilusão do dinheiro. Caiu na ilusão do dinheiro, fica complicado, né? Então ele fala assim, comentário do Kardec: nada tem de absoluto limite entre o necessário e o supérfluo. Olha só, não existe uma coisa absoluta entre o necessário e o supérfluo. Quem vai dizer isso somos nós mesmos, é a nossa consciência. Por isso que não tem como traçar o que é colocar uma coisa absoluta, taxar, fazer uma coisa, traçar uma forma taxativa. Ah, você, um item 1, 2, 3, 4, passou do 4 já é supérfluo. Não tem como fazer isso. Então, quem vai saber somos nós, nosso instinto, né? É a nossa intuição. Intuição, instinto é muito primitivo, né? Intuição. Mas ele continua aqui, nota do Kardec: a civilização criou necessidades que o selvagem desconhece. E os espíritos que ditaram os preceitos acima não pretendem que o homem civilizado deva viver como selvagem. Então, quer dizer, não precisamos virar ermitões, né, para que a gente vire aí, para que a gente possa evoluir espiritualmente, entendeu? O que ele fala aqui é que nós precisamos ter responsabilidade. Mas continuando, olha só. Tudo é relativo. Cabendo à razão regrar as coisas. Não precisamos de regras. Regras para nos sentirmos bem. A civilização desenvolve o senso moral e ao mesmo tempo o sentimento de caridade que leva os homens a se prestarem mútuo apoio. Então, a partir do momento que eu tenho muito, eu tenho que usar o que me é interessante. Por exemplo, quanto mais a pessoa gasta, mais a pessoa cria necessidades. Quanto mais a pessoa ganha, mais ela cria necessidades. E quanto mais necessidades, mais gastos você acaba precisando ter. É diferente, por exemplo, uma pessoa que tem uma empresa e que precisa
pagar funcionários, pagar impostos e manter a sua empresa, né, vamos dizer assim, com acessórios que façam com que ela fique em evidência para poder vender mais, por exemplo. Diferente de uma pessoa comum que ela tem ali uma vida simples, tem um carro, tem uma geladeira, uma TV, uma internet. Ela não precisa de muito mais daquilo, na mesma necessidade que tem uma empresa. Entendeu? Ou um homem que seja um autônomo, por exemplo, que necessita de gastar mais para poder atrair mais clientes e ter uma vida digna, porque a gente sabe que muitas coisas que hoje a gente acaba ganhando acaba ficando para o governo, e a gente precisa trabalhar cada vez mais e mais. Então isso nos traz uma necessidade de ter que gastar mais e ter que ganhar mais, né? E a pessoa, quando ela tem essa necessidade, é aí que está vamos dizer assim, a dificuldade das pessoas, é que está uma situação que pode trazer uma doença psicológica. A partir do momento que a pessoa passa a ganhar mais, ela passa a ter mais necessidades. Isso é uma escolha, tá? Não é que é obrigatório isso. Mas se de repente a pessoa passa a ganhar menos, o que ela faz com aquelas necessidades que ela tinha antes? Ela não consegue encurtar, na maioria das vezes, as necessidades. Então, se a pessoa passa de tá ganhando lá 10 mil reais e passa a ganhar 2, ela entra em pane. Ela entra em pânico, na verdade. Né? Por quê? Porque como que ela vai pagar as contas que ela fez se ela paga tudo à vista, joia? Né? Agora, o problema é que existem necessidades diárias, ou casos mensais, que são coisas que nós colocamos que não fazem parte de um todo, não gastos que fazem parte, gastos anuais, não são gastos mensais. Se fossem gastos mensais, a gente encolhe, se encolhe, beleza. A gente vai pagar um IPVA, a gente paga em 5 vezes. Então se o cara, de repente, no primeiro mês que ele paga o IPVA, ele perde emprego, e o que ele faz com os outros 4 meses? Como que ele vai pagar isso? Então isso daí é uma questão material e ao mesmo tempo acaba sendo uma necessidade. Né? Ele precisa. Por quê? Porque ali é uma responsabilidade, já não é mais uma necessidade, não é uma coisa supérflua, é uma responsabilidade. Então a gente tem que também tentar fazer essa limitação, né? Ou tentar identificar o que é necessário, o que é supérfluo e o que é responsabilidade também. Que responsabilidade precisa, às vezes, arcar com aquilo, né? O problema, a dificuldade nossa é que se a gente consegue fazer as coisas certinhas e que de repente perca o emprego e a gente não fique desesperado por causa de bens materiais, isso seria legal, perfeito, mas o problema justamente são as responsabilidades que nos deixam atrapalhados. Então a gente também tem que pensar, quando a gente tiver o dinheiro, olha a responsabilidade de trabalhar bem o dinheiro de maneira responsável, sem fazer também, né, aquelas dívidas enormes, para que na hora que deu o problema você não fique desesperado. E aí você acaba se desequilibrando espiritualmente, psicologicamente, por conta da falta de dinheiro. Agora, vai falar sobre um desequilíbrio desse, uma situação dessa, sobre uma pessoa que mora na rua. Putz, não vai saber. Ela está em paz, porque ela não tem aquilo, ela não precisa, percebe? A falta de bens materiais às vezes nos traz paz. Por quê? Acaba não nos dando uma responsabilidade muito grande, ainda mais quando a gente tem uma família que a gente precisa carregar. Né? Então, se você tem uma família, você fica preocupado em deixar os outros, né, parentes, familiares, passarem uma necessidade também, ou serem privados de coisas que lhes trazia um conforto. Tão complicado, né, pessoal? Tão complicado. Mas isso é culpa nossa mesma, né? Então ele fala que tudo é relativo, cabendo à razão regrar as coisas. Então percebam, essa razão da responsabilidade é o que a gente está tentando mostrar, que fica diferente do necessário e do supérfluo, né? Então, a civilização desenvolve o senso moral, ao mesmo tempo o sentimento de caridade, que leva os outros a se prestarem mútuo apoio. Os que vivem à custas das privações dos outros exploram em seu proveito os benefícios da civilização. Entendeu? Olha só, os que vivem às custas das privações dos outros, ou seja, prejudicam o outro em seu proveito, os benefícios da civilização.
né? Então desta tem apenas o verniz. É aquele negócio bonito por fora. Mas como muitos, a que da religião só tem a máscara. Então esses que fazem, né, prejudicam as outras pessoas a seu benefício, vão pagar caro, muito caro, nos próximos capítulos da vida, né? Tanto a vida material como a vida espiritual. Beleza, pessoal? Na próxima oportunidade nós vamos falar sobre as privações voluntárias e mortificações, que são aí nos casos, eu até achei estranho, né? Mortificação. O que será isso? E eu já dei uma pesquisada, mas se você está curioso, nós vamos falar sobre outras religiões. Eu espero que você esteja conosco. Não deu tempo hoje, né, de entrar nesse capítulo, porque vai ficar muito grande o vídeo. Mas a gente volta na próxima oportunidade, trazendo para vocês as perguntas 718 e seguintes, que vai ser muito bacana falar sobre esse tema, beleza? Pessoal, grande abraço a todos. Deixem seu comentário, deixem seu like, compartilhem e ajude o nosso canal a crescer. Eu também preciso de vocês, ok? Fiquem com Deus. A gente se vê por aí. Tchau.